Dá-lhe, gurizada, Rádio 2x5 na área. E aqui quem fala é Marcel Moreno e tô com meus camaradas Matheus Palilo. Um salve, Colorado e Fernet, nada melhor, vamos embora. E meu parceiro, Raoni Moreto. Vamos, gurizada, tô no chimarrão, Palilo. É isso aí, gurizada. Eu tô na aguinha com gás aqui no copo Stanley, é foda, né, meu? E olha só, hoje o tema é o programa número 5, olha só a longevidade da parada. E hoje o tema é contratações, velho. Vamos falar um pouco, dar uma apanhada aí nas contratações que rolaram, no que está se especulando. Esse modelo de negócio que o Inter tá consolidando, né? Segundo ano seguido de contratações, digamos assim, tardias. E também, logicamente, dar aquela contextualização histórica, lembrar algumas contratações que empolgaram, algumas que decepcionaram. Mas antes disso, como de costume, vamos falar um pouco dessa semana. Raoni, o que te marcou essa semana aí, cara? O que tu quer falar, velho? Vou começar falando da camiseta nova do Inter. Me marcou um pouquinho, minha opinião, acho que segue um pouco a linha da galera toda aqui do 2x5 e quem faz a rádio. Enquanto tiver borda, a camiseta não é legal. E outra coisa que me pega um pouco é que essa camiseta parece básica, ela não é nem bonita nem feia, ela é só básica, assim. Então, se tu parar para pensar que teve camisetas que nem vermelha eram, ou tinham duas cores, um misturado, dois tons, então a camiseta passa batida, assim. Mas eu ainda acho que tá faltando uma grande camiseta, assim, nos últimos anos, aquela que tu acha muito bonita e tu pensa, caramba, essa eu preciso comprar, sabe? E não foi esse ano mais uma vez. É muito bem pontuado, cara. A camisa é sempre um negócio que me pega. Eu acho que o diferencial a camisa é que essa que é toda vermelha, né? Não tem um detalhe branco, sempre me falta. A clássica, para mim, tem que ter as gola e a ribana da manga branca. O Raoni posicionou com a cabeça aí que concorda comigo. E, Palilo, qual é a tua pauta da semana aí, velho? Cara, só para complementar aí o Raoni, que a camiseta eu achei que pelo menos ela é vermelha, então já é um ponto positivo, que as outras eram alaranjadas. Mas o meu ponto positivo para mim é Matheus Dias. A gente já tinha comentado em alguns outros episódios ali sobre as vezes que ele entrou bem e, cara, ele representou demais. Eu acho que ele tem uma coisa diferente da passada larga, do passe correto, jogo básico, não faz firula. E eu acho que aí a gente tem um bom nome aí para o ano, e principalmente naquilo que a gente sempre comentou também, né? Na venda do Johnny, a gente já tem um cara melhor que o Johnny. Então, eu acho que a amostragem que ele deu até agora foi a melhor dos últimos tempos de quem está surgindo aí nessa posição. Até que o Dourado, quando surgiu, ele surgiu bem, mas eu tô achando ele com mais bola do que o Dourado. Então, quando o Dourado surgiu, obviamente, depois ele caiu em desgraça. Mas acho que esse é o fato da semana. Cara, o jogo contra o Aimoré nem tem muito comentar. Entrou um time completamente descaracterizado no primeiro tempo. No segundo tempo, aconteceu a diferença. Um time melhor, né? Cara, o Aimoré não existe. E um time melhor na questão de física, na questão de jogadores, fez as substituições depois. Então, PH foi lá e provou que é o melhor jogador do campeonato e artilheiro do campeonato. Então não tem muito o que falar mais do que isso. Show de bola, otimista pro Granal, velho? Cara, eu sempre sou um eterno otimista, né? Apesar dos últimos anos ter sido cruel em Grenal, mas eu vejo que a gente tem uma coisa diferente pro Grenal, que é o Mano Menezes. O cara é da aldeia. A gente antes estava com fazia tempo, né, velho? A gente estava com uns projetos de treinador aí que os caras não entendiam. O outro lá que arregou e foi embora no meio do campeonato não ganhou nem clássico em Minas ainda. Então, tem isso. Então, acho que, cara, tô otimista, principalmente pelo que a gente tem de time e de ter jogador com sangue, tipo PH, Mercado. Esses caras vão jogar o primeiro Grenal deles. Eu acho que isso aí vai ser do caralho, velho. Pode crer, para mim também é a pauta da semana aí, é realmente ter um Grenal que a gente tá evoluindo, o time a gente sabe que não tá pronto. Concordo muito com o Matheus Dias, baita notícia. Por outro lado, né, depois a gente vai pontuar a questão das contratações, passar nome a nome. O Baralhas errou tudo lá em São Leopoldo, mas enfim, né, cara, ainda é começo de temporada, tem que dar um pouco de crédito. Grenal, cara, acho que Grenal é importante a gente mostrar que vai competir, que vai saber jogar Grenal. Não é o Grenal que a gente precisa ganhar desesperado, muito pelo contrário, a gente tem que ser campeão gaúcho. Se for um empate representando, jogando bem, acho que serve, né? Um jogo fora de casa, mas é sempre bom dar aquela carcadinha, né? Quem sabe a gente dá uma bagunçada lá na casa deles, fortalecer o nosso. Primeiro jogo importante com um time que vai ter confronto.
Fala aí, Palhinha, chamando a palavra. Eu só quero, até para não entrar muito em Grenal, que a pauta a gente segue para outra, mas é mais o fato de ganhar mais uma vez na Arena, né? Que a gente ficou tempos, a gente ganhou a primeira, aquela que a gente falou ali do Rafael Moura, depois a gente ficou muito tempo em hiato enorme para ganhar na Arena, ganhamos o último jogo, apesar de não ter se classificado, mas cara, ganhar na Arena de novo é isso, é mais uma vitória na Arena, acho que é isso aí que a gente precisa e acho que vai fazer sentido para esse jogo, porque do resto esse jogo, cara, é um Grenal, na real, tipo, o Grenal que tá fazendo a diferença. Porque é um jogo que não vale nada nenhum. Vai pro jogo, Raoni, ou vai ver no pay-per-view? Cara, vou ver no pay-per-view, esse horáriozinho aí. Cachorro, né? Pedir pra se incomodar e... sei lá, vou ver na TV, e era isso até porque não vale nada, que nem o Paulo falou, é só um Grenal, Grenal, óbvio, sempre vale, mas não vale algo a mais, então gastar minhas fichas pra final do Gauchão. Daí vale só canseira, só se cansar. Vou dar uma olhadinha, já que data tá marcada, o segundo jogo do Grenal, se bobear, vamos comprar uma passagenzinha para Porto Alegre aí. Mas vamos lá, gurizada, vamos falar das contratações. Eu acho que a pauta quente da semana, muita coisa pipocando, né? A gente tá vendo aí, fenômeno também dos influencers, vê muita coisa, muito papo furado rolando, né, cara? E eu acho que aí vale a pena a gente até pontuar o posicionamento da direção, não tá fazendo trabalho. Não sei se algumas contratações foram em cima da pressão, aquela coisa que a gente já conversou do rival contratando e tal. Mas vamos falar um pouco dessas contratações aí, cara. Qual delas, Raoni, te empolgou mais? Desses caras que vieram aí, o que te empolga? Cara, dos que vieram hoje, dos que desembarcaram, o Luiz Adriano, pela história, é legal, né? Eu acho que é legal. Eu vou dar esse voto de confiança, vamos ver o que acontece. E eu gosto do Nico Hernandes, né? Eu já vi esse jogador jogando. A primeira vez que eu vi ele jogando foi pelo Atlético Paranaense numa Sul-Americana, dando pau, correndo. Até pelo nome, assim, eu pensei, pô, será que esse cara é argentino, uruguaio, paraguaio, qual é que é? No fim, o cara é até colombiano, né? Acho que é um jogador interessante. Mas, obviamente, que a contratação que empolga é o pré-contrato com o Éner Valencia. Eu sou um cara sempre cético, quem me conhece sabe, eu só acredito quando o cara veste a camiseta, não é nem quando ele desce no aeroporto, quando tá com a camisetinha, né, na tivemos apresentação. Algum episódio, assim, né? Exatamente. Então eu vou esperar para dizer que ele é jogador do Inter, mas é com certeza a contratação que empolga, porque a gente mesmo aqui falou, pô, qual o motivo desse cara sair da Turquia? Bom, pelo jeito ele quer sair, fez grande Copa do Mundo, tá bem no campeonato, uma posição que a gente sabe que vai agregar, então obviamente é a contratação que mais empolga. Então eu vou dizer o nome do Éner Valencia, mas claro, se ele vier, né? Não tô dizendo que ele é jogador. Dos confirmados, então, Luiz Adriano te empolga mais que Aranguiz. Me empolga mais que Aranguiz. E tu, Palilo, quem te empolgou mais aí, velho? Cara, eu não tenho nenhuma empolgação assim, tipo, cara, esse foi o pica. Acho que foram todas contratações boas. Acho que não vejo nenhum. Baralhas agora jogando tá me dando uma preocupação, porque eu achava que até o Baralhas jogava uma bola. Eu vi uns jogos dele, não vi muitos, mas o que eu vi de jogo era um cara ok para grupo, excelente. Mas acho que tá dando que nem para grupo ele tá servindo. Não tô gostando do que eu tô vendo dele. Mas eu não vi nenhuma assim ainda empolgação. Cara, eu sou completamente cético com a questão do pré-contrato, porque pré-contrato pode ser quebrado. Então, cara, pelo que eu tô entendendo e que tô ouvindo, o Éner pediu sigilo. E, cara, acabou o sigilo acho que faz umas 2 semanas já, né? E, cara, pro cara se estourar e, tipo, cara, foda-se, não vem. Mas aí, cara, teria uma compensação financeira pro Inter. Provavelmente o Inter deve ter amarrado muito bem. É que daí essa é a diferença, né? Porque no Arangues a gente amarrou muito bem, porque já lançou lá, já tem foto, já tá no site do clube, ok. Mas no Éner ainda não tem nada, então não sei o que pode acontecer, né? Mas o que eu gostei, cara, foi da coletiva do Nico Hernandes, cara. Essa eu acompanhei. 2 pontos importantes. O primeiro, que até foi uma das perguntas que tu perguntou do Grenal, cara, ele falou que Grenal não se joga, se ganha. Então, cara, para mim já entrou no clima isso aí. Tem que... Ele falou do Reteria mesmo ou aquele caô, Exatamente, esse é o segundo ponto que eu ia falar. Cara, o cara meteu essa. O cara meteu que ele tava num cartório, ele encontrou o Watson, conversou com ele, e ele falou eu acredito muito no destino, e encontrei o Watson num cartório na Colômbia, conversamos sobre futebol, e agora, 2 meses depois, eu estou no Esporte Clube Internacional, onde ele acabou jogando e saindo muito bem. Cara, daí isso aí já me conquistou. Para os ouvintes que não me conhecem ainda há algum tempo, eu tinha uma comunidade no Orkut que era Dança Renteria, e, cara, eu descobri isso na época vendo não eram os donos da bola ainda, mas era toque de bola, acho, se eu não me engano, que tinha na Bandeirantes, que é a mesma coisa.
e falaram que o Inter estava pensando em trazer e mostrar uns vídeos, ele dançava o Hulk Hack. E aí eu vi, cara, a gente tem que trazer esse louco é a cara do Inter, é o Saci Pererê. Tu fez a comunidade antes dele ser contratado? Antes de ele ser contratado. Opa. E daí deu uma semana, ele foi contratado e a comunidade bombava lá no Orkut, grande Orkut, mas, cara, eu sempre fui muito fã do Renteria e o cara citou o Renteria já ganhou teu coração. Já ganhou meu coração. O meu também, então... até vou ter que ouvir essa entrevista aí. Mas, cara, na linha de contratação aí, Raoni, o que tu achou? O Inter tá contratando bem? Dá pra dizer que a gente tá contratando bem? Estamos contratando bem, né? Porque, com certeza estamos contratando bem, porque se tu parar para pensar que o René não tinha reserva, tá o Olara meio gordinho, né, pra categoria de base, aí tu traz um cara que faz a lateral esquerda, também joga de zagueiro, é comprometido, dá pau com essa história do clube, tamo bem já, sabe? Luiz Adriano, pô, o cara foi campeão do mundo com o clube, então tu tem que também respeitar isso, né? Ele não só foi campeão do mundo, ele foi importante pra caramba no Mundial, né? Ele tá na jogada do gol da final e ele fez o gol derradeira da semifinal. E acho que o Aranguiz também é uma contratação. Eu não gosto muito do jeito que o Aranguiz saiu no Inter, né? Ele meio que forçou muito a saída. Isso como torcedor, eu fico meio. Marca um pouco disso aí na cabeça. Eu acho que ele é um jogador que vai somar, né, cara? Não tem como. Mano, o Baralhas não mostrou nada até agora. Então, partindo desse princípio, eu não posso achar que o Aranguiz chegar aí vai ser pior do que o Baralhas e o Johnny, né? Então é um upgrade com certeza. Eu acho que o Inter tá contratando bem. E, mano, a cereja do bolo é essa daí. É vir o Ener Valencia, ser o cara, sabe, diferencial do time. É capitão da seleção do Equador, fez boa Copa do Mundo, acho que a gente tá bem, tá num caminho bom. Raoni, vou citar um dos nossos ouvintes, que é o glorioso seu pai, Neuri, 2015, Inter e Tigres. Estávamos vendo juntos. E vamos falar sobre Arangues. Ele jogou praticamente vendido aquele jogo. O segundo jogo é pior, que daí ele já tá vendido, que é depois da Copa, né, e tal, tem a parada, né, se eu não me engano isso. Não, o jogo primeiro é da parada, daí depois tem isso aí, daí vem o Ginac, todo mundo. E, cara, aquele jogo, o teu pai sinalizou todo o meio-campo. A gente sentava nas cadeiras naquela época, e todo o meio-campo, cara, o rombo que era o meio-campo do Inter com Arangues. Que aquele jogo foi bizarro. Ele meio que largou de mão e no outro foi pior ainda. E, cara, aquilo ali me machucou bastante. Por quê? Porque no dia antes, ou no dia mesmo, eu vi uma reportagem na ESPN da mãe dele, meu. A mãe dele cantando as músicas do Colorado, tipo, uma parada muito animal e, tipo, ele não vai ser vendido, então, ele jogou daquele jeito, tipo, sabe? E a mãe dele, eu acho que a mãe dele nessa matéria da ESPN fala que o sonho dela era ver ele ser campeão da Libertadores, e esse jogo aí, sim, esse jogo é uma lembrança tenebrosa, a gente tava juntos, eu, tu, Gatti, meu pai, e, cara, eu lembro desse jogo e eu lembro que o Inter teve tudo e depois teve nada, virou um drama porque o meio-campo não tava ali ensaboado o suficiente. Né? Exatamente, foi muito ruim. E eu acho que essa forçada dele é uma coisa que eu sempre vou lembrar. Então, tipo assim, pra mim ele, beleza, é um upgrade, mas ele tem que chegar aqui e comer um pouquinho de grama, sabe? Se ele ficar nessa marrinha que o Vidal tá no Flamengo, já não vai me servir rapidinho, a minha paciência não vai ser muito grande, não. Pode crer, velho, em linhas gerais, também uma coisa que a gente tem observado nesses anos é a contratação tardia, cara. O Inter meio que esperou o bonde passar, viu o que aconteceu. Ano passado deu certo, pelo menos na janela de início do ano, né? Chegou o Pedro Henrique, chegou o Wanderson, chegou Depena, chegou essa galera meio tardia, mas as contratações foram pontuais. O Inter segue nessa batida, né? Isso aí é bom, é ruim, é indiferente, é uma visão de negócio, tem poder de barganha. Cara, eu acho que é grana, Inter não tem grana, e aí a oportunidade que tem é quando fecha a janela, e daí o Inter pode negociar o preço que ele quer com jogadores que estão em fim de contrato, ou que estão querendo vir. Claro que a do ano passado teve a guerra facilitou, né, nesses quesitos para o Inter, então o Inter foi pontual, foi bem, pegou Depena, cara, eu acho que hoje é a melhor contratação dos últimos anos, acho que é o Depena, e o PH, óbvio, né? O PH tá jogando muito, né? O PH também, então foram duas contratações muito boas, mas eu sempre gosto de lembrar, eu já falei, acho que em alguns dos outros episódios, a nossa janela de agosto foi terrível, a gente não aproveitou ninguém, e sem contar que antes da janela da Rússia, a gente trouxe o Wesley Moraes, a gente trouxe uma cacetada de gente ruim, velho. O René chegou tarde também, no entanto que o Grenal que a gente toma essa sapatada é o PV na lateral, né? Muito bem lembrado. Se a gente olhar o time, né, que andou com a gente, foi terrível, velho.
Eu pessoalmente, eu sou um cara que na vida sou meio revolucionário, mas em algumas coisinhas de esporte eu sou conservador, e para mim o time teria que estar todo aí no primeiro dia de pré-temporada, sabe? Eu sou meio dessa teoria, assim, se tu quer ir muito longe, tem que, até por comprometimento, apresentação dos diretores, do projeto, História, né? Isso aí. história, eu sou bem conservador nessa parte, assim, e o Inter não faz mais isso há muito tempo. Se isso tem a ver com os resultados estarem dando errado, bom, daí já é, acho que é meio viajar demais, né? Tá meio que no esoterismo isso aí. Mas o meu ideal seria isso. Mas é o que o Palilo falou. Nós temos o dinheiro para isso, porque também existe a coisa material, né? Na materialidade, o Inter buscou, através de um conflito armado, uma guerra, conseguiu 3, 4 reforços de alto calibre, e aí eu vou reclamar? Não vou, entendeu? Esse ano parece a mesma coisa. Eu acredito que essa contratação do Ener Valencia, se ela vinha se confirmar, tem alguma coisa de desejo do jogador. O cara, por algum motivo, talvez a Copa do Mundo é só daqui 3 anos, ele não quer ficar vindo da Turquia para o Equador para jogar eliminatórias toda hora, não sei. Alguma coisa surgiu, pipocou a oportunidade e o Inter vai se jogar. Bom, aí tu tem que bater palma, não tem como reclamar, entendeu? Que o jogador não estava aqui antes. Mas num mundo ideal, no mundo de fantasia, seria melhor que os caras já tivessem aí, né? Já pronto pro Grenal, com pré-temporada feita, conhecendo o clube, a cidade, porque tem todo um tempo de adaptação que a gente conhece. Mas eu acho que na história também o Inter se ampara também ter um grupo formado, um time formado e pontualmente colocando esses jogadores. Foi assim na Libertadores de 2010 na parada, é outro contexto, né? Agora a Libertadores é o ano inteiro, mas de repente o Inter tá pensando nisso também. Tem uma base formada, né? Mas aí pode ir qualificando sem tanta pressa. Eu acho que também tem uma contextualização do ano. Mas assim, só para ficar para fechar essa questão da contratação que empolga, eu queria pontuar o Luiz Adriano, cara. O Luiz Adriano é um negócio que eu fiquei realmente um pouco cético. Mas, cara, vendo a apresentação dele, pô, aquela fotinha sem camisa do cara tá bem, tá ligado? E hoje na entrevista, eu vi a entrevista dele, velho. Eu gostei da postura dele, sem muito deslumbramento também, sem muita jogadinha pra torcida, mas respondeu, disse que quer jogar. Sei lá, cara, botei fé no Negão, acho que o guri é bom, cara, me lembro dele estourando aqui, lembro de ver o jogo preliminar para ver o Pato, que fazia gol era ele, e, cara, me deu um certo otimismo, assim, hoje, essa situação, uma coisa mais recente. Acho que o formato de contrato, a gente vai passar isso quando a gente vai dar uma avaliada caso a caso, eu vou passar aqui os nomes para a gente botar nota, fazer um exercício e ver no final do ano, né, o que a gente acertou, o que a gente errou, mas o modelo de contrato dele me parece bem interessante, é um modelo por produtividade, o salário seria relativamente baixo se ele não jogar, que é o risco. Então, Luiz Adriano, para mim, é quem me empolga. Mais que Aranguiz também. E claro, o Valência tá fora da curva, né? Tá fora dessa discussão, mas realmente a gente não sabe, né? Vamos fazer até uma contextualização histórica e puxando essa do Ener Valencia. Porque se ele não vier, vamos combinar que seria uma decepção, né, cara? Eu acho que não, sei lá, sem... Qual seria, o que a gente poderia comparar isso na história do Inter? Uma decepção, cara. Alguém que a gente achou que viria e por alguma coisa não aconteceu, que não veio. A gente vê isso bastante no rival recentemente, né? Acabou sendo até praxe. Mas no Inter eu acho que isso aqui não tem acontecido. Vocês lembram de alguma coisa? Lembra, Raoni? Eu lembro do caso do De Arrascaeta, que o Pífero, sei lá, deixou escapar, né? Não quis contratar. E eu lembro que eu estava vendo os jogos do Defensor Sporting naquela Libertadores. E tinha o De Arrascaeta e o Felipe Gedós jogando bem, né? E aí o De Arrascaeta, pô, vai vir pro Inter, ficou aquele caramba, vai ser um baita de um reforço, perdemos pro Cruzeiro, tá mais do que comprovado que o cara era um baita de um reforço. Eu acho que essa foi a grande decepção, o Inter não teria outras grandes decepções, eu até lembrei aqui fora do ar do caso do Carlos Germano, mas eu era criança e não me empolguei, meu pai não era muito fã do Carlos Germano, eu me lembro que foi anunciado, nunca jogou, era um goleiro de seleção brasileira, mas não foi uma decepção para mim, só lembrando que foi um caso, né, de que quase veio, foi apresentado e não jogou. Carlos Germano muda a história do Esporte Clube Internacional, velho. Ele não vem e a gente traz o Klemer. Exatamente, aí veio o Klemer. Que loucura. Cara, eu tenho uma muito boa, que daí eu vou lembrar o meu irmão, que o meu irmão, alguns anos, ele foi da camisa 12. Eu acho que eu sei quem é. E o Internacional trouxe Cláudio Garcia. E tinha uma música até no aeroporto, meu irmão foi no aeroporto, tinha música Colorado anuncia, gremista chora com a chegada do Garcia. O cara não jogou um jogo pelo Esporte Clube Internacional. Chegou gordo, né? O cara chegou redondo. Ele chegou e não passou em nada. Viu que era época sem internet, era outra época. 1994 ele jogava no Racing Clube, jogou muito na Supercopa,
né, que na época era um torneio da extinta Comebol, lá da Supercopa extinta, né, que era da Comebol, e, cara, o cara chegou e não jogou absolutamente nada, não entrou no campo, nada, o Inter contratou. Essa contratação, cara, eu estudava no colégio de manhã, e eu era colorado e fazia desenhos e escrevia coisas do Inter na classe, né, e de tarde era outra turma, outro não sei o que, o cara escrevia coisas do Grêmio, a gente ficava se xingando riscando a classe da aula, velho. E eu escrevia do Cláudio Garcia, velho. E aí eu me lembro dele botando gordo pra caralho, não sei lá o que, tá ligado? Foda. E a Arrascaeta, realmente, para mim, eu acho que foi a grande decepção. Eu lembro que era uma contratação já para ser o substituto do Alessandro, cara. Isso aí era 2015, né? E se via nele um grande potencial. Eu me lembro muito particularmente dessa contratação. Eu estava em Cuba com pouco acesso à internet. Eu um dia, não, vou pagar aqui a internet, não é nada mais acessível, muito acessível, mas também foda-se. Eu queria ficar um tempo desconectado. Mas, pô, vou lá, tava num hotel de bobeira, vou pagar aqui alguns dólares para ver o Clique RBS. E a notícia que eu vi em Cuba sobre o Internacional era isso, que o Cruzeiro contratou a Arrascaeta. Então, acho que muito bem pontuado as duas decepções. E eu tenho mais uma, velho, que eu tenho uma para contar que é engraçadíssima. Cara, o Esporte Clube Internacional contratou o Eros Pérez, mas o Inter queria comprar o Enzo Pérez. O Inter comprou o cara errado, velho. Cara, é inacreditável isso, né? O Eros Pérez não jogou absolutamente nada também. Mas são coisas. Um anãozinho chileno lateral esquerdo, péssimo, horrível. Essa aí vale a pena pra galera da caixa de comentários aí dar seus depoimentos, né, velho? Contratação que decepcionou, mas vamos pro copo cheio. Qual foi aquela contratação que, porra, te empolgou pra caralho, velho? Pô, agora vai e que veio. E aí depois já complementando, ela correspondeu, cara. Cara, a minha foi o da Alessandro, com certeza. Andrés Nicolas Alessandro, com certeza. Meu pai ali, naquela época, a ESPN dava campeonato argentino no início dos anos 2000, e o Tchaka tava na primeira divisão, né, Palilo? Daí o cara assistia jogos do Chacarita na TV, e o Ivan Zimmermann narrava e só trollava o Chacarita. E aí o River naquela época tinha, sei lá, Aimar, Saviola e D'Alessandro, tudo junto, com o Kudê, uma máquina o time, tá ligado? Pepino Cuevas, aquele paraguaio que era velocista, assim, pela ponta. Meu pai sempre falava, esse Aimar ou esse D'Alessandro um dia no Inter, isso aí seria um negócio de louco. Aí chega lá 2008, depois daquele jogo contra o São Lourenço, contra o River Plate, o cara acabou com o jogo, eu tava vendo o jogo aqui e vem o boato, da Alessandro no Inter. Eu me lembro que eu me empolguei de uma maneira, meu pai se empolgou muito, sempre sonhou em ver o cara no Inter, e olha aí o que, né, a história tá escrita, não precisa falar mais nada, né, meu? Então foi com certeza a que mais me empolgou, mas assim, disparado, a que mais me empolgou. Muito mais que Forlan, muito mais que Fernandão, que eu sabia quem era, mas o D'Alessandro eu fiquei empolgado de verdade, assim, sabe? Achei, esse cara aí vai acabar com tudo, e foi o pai do Rio Grande do Sul, né, velho? Foi o pai. O cara não só correspondeu, como o cara excedeu todas as expectativas. O cara jogou 12 anos com a camisa internacional. O cara é cidadão porto-alegrense, velho. O cara não tem. Nem o mais brasileiro. O cara é brasileiro. O cara é brasileiro, um argentino brasileiro. Cara, eu tenho duas coisas. Uma é do recente, assim, do Momentos de Glórias do Colorado, que é o Forlan. Cara, a gente traz 2 anos depois o melhor jogador da Copa do mundo. Foi foda. Cara, foi o último jogador que eu fui no aeroporto. Cara, eu nunca fui no aeroporto, velho. Eu fui no aeroporto com o chileno. Fui no aeroporto com o chileno, lá, nosso amigo. A gente foi lá e, cara, eu não digo que eu me frustrei, porque, cara, foi um contexto de Inter. Começa a draga do Inter, na real, ali, né? Tipo, começa um lance meio. Mas vi jogos incríveis com ele, né? Tipo, aquele Fluminense, lá, acho que tu tava no campo. Eu tava nesse jogo em Macaé, velho. Em Macaé. Cara, aquele jogo é uma obra-prima, só gol lindo, velho. Gol olímpico, gol do D'Alessandro, uma bucha. Cara, o time jogando fino da bola. E o problema foi não ter o Beira-Rio, né, velho? A estreia dele é o Beira-Rio em escombro. Tipo, cara, ficou um bagulho meio feio. Mas eu gostei muito da contratação. Mas, cara, eu vou dizer uma das vacas magras, velho. Você só ri, eu acho. Cara, quando o Inter contratou o Luiz Cláudio, velho, eu fiquei muito feliz, velho. Porque, cara, eu acompanhava o Campeonato Carioca na Bandeirantes e o Luiz Cláudio fazia muito gol no Vasco, velho. E daí deu meio que um boato que o Inter ia trazer o Zé Carlos do Botafogo, que é o Zé do Gol, aquele também, que era meio ponta, assim, meio ponta atacante. Eu pensei, o Inter vai ter o Zé Carlos e o Luiz Cláudio. Eu tava empolgadaço, velho. Tem até um amigo meu que sempre escuta também, o Giovanni. Até viajou com a gente já, Raoni, não, Raoni não estava no Paraguai. Mas
Cara, a gente comentava, eu tava tramando aí, eu dizia, esse ano o Inter vai, o Inter não foi pra porra nenhuma. Cara, mas é engraçado, é engraçado. Da minha parte, os que me empolgaram pra caralho foram um pouco decepcionantes, velho. Algumas citações aqui, jogadores da Copa, né, cara? Eu me lembro muito da Copa de 94, então quando veio o Branco e depois Dunga, pô, os caras tetracampeões brasileiros jogando na seleção, no Inter, e ambos foram decepcionantes, né? O Dunga foi bastante decepcionante, ele tem a parada de fazer o gol, que meio que deu uma limpada na barra dele, mas foi assim, uma passagem muito ruim e decepcionante. E no caso do Alessandro, me lembro até porque eu sou um completo babaca com meus saudosismos e coisas, mas eu realmente fiquei muito empolgado com o Daniel Carvalho, que estava retornando e jogou muita bola no Inter, e depois jogou muita bola lá fora, né? Jogou pela seleção com o próprio Dunga. E quando tinha da Alessandro e Daniel Carvalho, eu confesso que eu estava até um pouco mais otimista com o Daniel Carvalho, cara. Eu achava que ia ser o cara que ia destruir, realmente não foi ele, foi o da Alessandro. O Daniel Carvalho, o Raoni muito bem lembrou no nosso bate-papo aqui antes, que ele fez gol no Grenal, aquele Grenal ele estreia, eu acho que é naquele jogo. Ele estreia fazendo um gol de pênalti. Ele fez gol contra a Universidade Católica de pênalti e depois contra o Grêmio também no primeiro Grenal. Então ele fez 2 gols no título sul-americano. Ele tem essa importância. Mas ele tava gordo, né, Marcelo? Tava gordo. Eu demorei pra admitir, cara. Eu defendi muito ele no Beira-Rio, a galera chamando ele de gordo. Cara, tem que dar um tempo pro cara também, né? Pegar ritmo, mas não aconteceu. O cara realmente... Mas é um cara que é hoje muito importante nesse mundo de boleiro, que ele põe a cara a tapa, velho. Ele tava no Beira-Rio, no Inter e Caxias, com a família, levando o filho pela primeira vez no jogo, cara, e metendo a cara e botou, cara, que não tem como tu tá ganhando de 2-0, de 1-0 e tomar uma virada 2-1 em casa. Ele dá umas bitoquinhas boas. E aí não sei se eu gosto disso, cara. Cara, eu gosto. Velho. O cara tava no campo, ele jogou 2 vezes. Mas eu acho que os caras dão umas queimadas nos boleiros atual. O Clayton, esses tempos, tava fazendo dessa também. Não sei, cara. Tema polêmico. Aí eu abri uma que depois um dia a gente vai falar das camisas. O Clayton, cara, o cara jogou com a 10 com os principais clubes do Brasil. Não tem, meu cara jogou com a 10 do Pelé e a 10 do Zico, velho. Não, tudo bem. E a 5 do Falcão. E a 5 do Falcão. E aí o cara pode ir tudo que é podcast e queimar quem ele quiser e tal. É foda, velho. Daqui a pouco tá que nem qual é o maluco lá, o Carlos Alberto aí chinelhando os caras do Flamengo porque tem Mundial, tá ligado? Aí fica... Sei lá. Mas tá, uma boa pauta para o próximo. Uma boa pauta, jogadores dando declarações aí. Pô, eu vou com o Marcel, eu não gosto também da letrinha, meu, não gosto. Não gosto, acho que não cabe, tá ligado? Tipo, não sei. É meio deselegante, cara, é meio deselegante, tipo... Cara, se ele fizer um rápido exercício de empatia, ele não gostaria que fizessem isso na época dele, sei lá. Esse faz sentido. Sim, o Carpegiani falar mal dele, né? Tipo, um bagulho assim, ele falando mal dos caras de hoje, é meio que... Mas legal, a gente passou bem, assim, não sei se vale a pena falar, vamos lá das contratações, né, cara, as contratações idiotas, né, aquela que tu sabia que ia dar merda e deu merda. Ariel na Ruelpan, né, gente? Falei que é o pior atacante da história do Inter, chamava descenso, o Inter numa crise desgraçada para cair para a Série B. Quem é que tu contrata? Um cara que chama descenso. O que vai acontecer? Descenso. Ariel na Ruelpan, né, meu? A contratação mais ridícula e idiota da história do Esporte Clube Internacional. Eu vou ser repetitivo também, né, cara? Santiago Trellis, né, velho? Cara, não tem como tu contratar o Santiago Trellis. E, cara, é isso que eu ia complementar sobre também o que o Raoni falou de contratação do início da temporada, que é, cara, beleza, quando tu contrata bem, ou vai fazer uma apresentação que nem foi a do Trellis, que era Trellis, Neilton, quem mais tinha? O Wellington Ney, eu acho, sei lá, os bagulhos assim. O Wellington, não o Wellington Ney, o Wellington Silva. Tenebroso. E tem mais um ali que é, cara, terrível, o Richelli. Não, esse ano aí teve o Paredes também, meu. E o Paredes, o 5, são 5 e o Paredes. Que coisa tenebrosa, são 5 na foto. Cara, daí não adianta. Não ia ter como um clube sair impune disso. Cara, a minha contratação mais idiota, também vou citar, tá sendo repetitivo do programa que a gente falou de centroavante. Mas, cara, trazer o Christian, depois que ele jogou no Grêmio, fez o que ele fez pelo Grêmio, e assim, cara, ele já tava obsoleto no futebol, ele tinha feito uma temporada pelo Juventude, aí ele começou uma temporada bem no Corinthians. Ele era o goleador do Campeonato Paulista. Foi muito idiota, velho. O Inter campeão mundial, velho. Não tinha nenhuma razão pra trazer o cara e deu no que deu, velho. Cara, se eu não me engano, não é porque a gente vendeu o Luiz Adriano, velho.
Isso eu vou pesquisar, velho, Cara, porque eu acho que foi uma contratação de emergência, que a gente estava sem centroavante para Pô, reserva, alguma mas, coisa assim. mas essa Libertadores aí tinha Fernandão e Arley e Pato ainda, cara. Não, é loucura trazer o Christian, loucura, né? É loucura. Não Não, faz mas nenhum é- sentido. Tu vai tomar o pênalti que tu tomou, tá ligado? Antes de a gente entrar aqui, a gente recebeu uma ligação, né, de Portugal, dos camaradas aí, Gabriel Gattiboni e Panetone, eles deram uma contribuição dos piores deles. O Gattiboni citou Undershow e Boa, o idiota. Panetone citou o Wilson Bota Matias. Cara, o Wilson Matias... O Wilson eu não Matias acho- jogou, cara, naquela Cara, Libertadores ele jogou, velho. o meu comentário do Wilson Matias, para mim, o prejudicial foi o Fernando Carvalho falar que ele era espetacular. Porque E do resto... E a imprensa pegou pesado. Pegou pesado, é. E Mas claro, ele jogou bola naquela ele jogar Libertadores. de titular no Mundial. Isso tá errado. Mas, galera, vamos lá. Mas vamos lá. Para dar o fechamento na pauta, acho que a gente deu uma boa rodada, tanto na atualidade quanto nessa nostalgia de contratações. Mas, assim, para a gente se ater um pouco mais na atualidade, né? Assim, claramente qualquer contratação, se a contratação é boa, é ruim, só botando o nome, não faz muito sentido. A gente tem que dar uma contextualizada, né? Financeiramente, tempo de contrato, a idade do cara. Então, assim, a gente fez uma lista aqui, e as informações não são muito precisas, a gente não é dos blogueiros aí que ficam catando informação. Setorista, não é setorista? Setorista, não é porra nenhuma disso, a gente taca os troços no Google e vê aqui. Mas, assim, a gente consegue ter linhas gerais de como é que foi o modelo de contratação. E aí o exercício é o seguinte, cara, eu vou falar o nome, eu vou falar dados básicos, e vocês vão dar uma nota de 1 a 10. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, mas a ideia é dar uma nota de 1 a 10, e eu vou anotar aqui na minha tabela, de repente jogo ali na caixa de comentários, e aí no final do ano, se a gente lembrar, a gente atualiza essas notas e vê se correspondeu ou não. Bora lá, vamos começar. Acho que está mais ou menos aqui na ordem cronológica das contratações. Primeira do ano foi Mário Fernandes, né? O clube anterior dele era o CSKA, ele estava parado. Tem um contrato até o final do ano que vem, né? Então, 2 anos de contrato, passe liberado, e o salário dele estima-se que é em torno de algo de meio milhão por mês, 500 pau. Qual a nota para ele, Raoni? 3. Gremista, fugiu do Exército Vermelho com medo de ser alistado por causa do passaporte russo, ganhou um 3zinho aí. Deixa eu anotar aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui, a média dele vai baixar bem. Tua nota aí, Palilo. Cara, 6. Porque ele veio de graça, para mim ele não é um 7, porque ele tem um salário muito alto ainda para quem estava um ano parado. Cara, eu vou acompanhar esse 6 aí do Palilo. Eu acho que o cara pode compor uma linha de 4. A ideia é essa, jogadores que jogam em 2 posições. Ele faz a zaga, faz a lateral. Pode ser útil no grupo. Mostrou que estava totalmente desembocado. Agora contra o Aimoré já foi um pouco melhor. Mas assim, eu acho até que esses primeiros jogos aí não devem fazer parte da nossa nota. Minha nota é do dia que contrataram e a nota é 6, velho. Vamos para o segundo, John. O John estava no Santos, né? Jogou aquela Libertadores. Tem empréstimo até o final do ano, com passe fixado. Não tem essa divulgação do valor do passe, mas o Inter pagou 15% por 1,4 milhões. Então dá para fazer uma regra de 3 aí. Isso aí vai dar o quê? Um pouco menos de 10 milhões o passe dele. Não sei se é isso. O resto. E o salário dele é em torno de 200 mil reais por mês. Qual a nota, Palilo? A minha nota para o John vai ser 7. E claro que o Raoni provavelmente vai discordar comigo, porque graças a Deus Daniel foi embora do Esporte Clube Internacional. Cara, o goleiro das defesas que não servem para nada. Vamos ter uma discordância aqui agora. Vamos perguntar então, pro Raoni. O cara que tomou gols que não existe. Cara, e eu lembrei de outra, falando disso. Cara, o Daniel, além de ter tomado aquele frango do Bitelo, ele faz um pênalti ridículo naquele Grenal dos 3-0. Tem mais essa. Ele e o PV naquele Grenal me irritam. Vai ter que defender. Eu vejo que o Johnny vai ser o goleiro titular do Esporte Clube Internacional. O John é Johnny, olha. Então, nota 7. Tua nota, Raoni, uma breve defesa do goleiro Daniel. Não tenho que fazer nenhuma defesa do goleiro Daniel. Achava ele um goleiro mediano, só que, né, entre ele e o Kehler é elas por elas. O Kehler também é horroroso. Então a nota para a contratação do John é 8, porque eu acho que ele tem potencial. O Inter não tem goleiro. Eu acho o Daniel um pouquinho melhor que o Kehler, então a gente ficou sem goleiro quando, né, o goleiro titular não passa nenhuma confiança, e tomara que engrene, né, o cara sempre torce para que o cara pegue uma boa fase, mas achei que foi um bom negócio, é um goleiro que tinha disponível para começar no banco, tá de boa, se ele entrar e render, valeu, se ele entrar e franguear, vai embora, foi um empréstimo de 1 ano, não tem muita fofoca, acho que nota 8
tá de bom tamanho. Eu vou ficar com o 7, eu acho que a gente troca um goleiro pelo menos 7 por um goleiro 5, que era o Daniel, de 5 a 6, então evoluiu com pouco investimento, né? Se jogar e vingar, tem tudo para contratar. Se daqui a pouco fizer um ótimo ano, não é hoje, nos valores de hoje, não é absurdo fazer a contratação com passe fixado, então uma contratação nota 7. Em seguida, vamos lá, fazendo esse ping-pong aí agora, o Baralhas, deixa eu começar da nota, até para não ficar injusto aqui. O Baralhas é um cara que me empolgou muito, jogador de 24 anos, confesso que nunca vi, mas busquei procurar algumas informações e o tipo de contratação me agradou. Então, para mim, como contratação, como esse perfil de pegar de um clube, de um cara que pode querer crescer, a minha nota é 8. E, cara, vou correr rapidinho aqui para botar na tomada aqui, que eu vou ficar sem tomada enquanto vocês falam aí. Beleza. Eu vou falando, cara, eu vou dar nota 6 pro Baralhas, apesar de ele não estar correspondendo. Para mim, o grande lance do Baralhas é o que o Gabriel não correspondeu nos primeiros jogos, quando ele chegou no Inter. Se a galera lembra, tipo, ele mostrou vontade, ele foi, mas, cara, não engrenou. E depois, velho, o bicho pegou. Acho que depois daquele Grenal na Arena, velho, eu acho que o bicho... É que o Gabriel teve um lance massa. Foi aquela derrota do Globo, ele foi ir na coletiva. Ele começa ali a ter um espírito, tipo, meio que de liderança do time. Então, eu vou dar essa chance ainda pro Baralhas, que, cara, tá começando ainda um novo clube, outro patamar de clube também. Tem essa, né? O Gabriel ainda sabe absorver, porque, cara, o cara veio do Corinthians, Palmeiras, campeão brasileiro nos dois, então o cara tem uma bagagem melhor, mas o Baralhas ainda tá a primeira vez num clube que é grande, né? Então, tipo, o Atlético Goianiense não é nada grande, então não é nem o maior de Goiânia, então, tipo, né? Então é diferente o ambiente, é diferente a pressão também, então vou dar essa chance para ele. Eu vou dar nota 8 para a contratação do Baralhas, como contratação, cara que corre pra caramba, povoa meio campo, fez bom campeonato brasileiro num time pequeno, a gente tem que trazer, tem que ver como contratação do nota 8, o que ele mostrou até agora pra mim eu dou nota 1, tá ligado? Mas a contratação no dia que ela foi feita eu dou nota 8. Perfeito. Aí o que ele vai mostrar é com ele. Tua nota foi qual mesmo, Palilo? Minha nota foi 6. 6. Beleza. Então agora vamos para o cara que tem pré-contrato aí, talvez a contratação mais cara do Internacional até aqui. Já passamos um pouco pelo nome dele. Qual é a nota para Aranguias, Raoni? Cara, eu vou dar uma goela para Aranguias, vou dar um 6 aí para não ficar de rabugento, vai ganhar um 6 aí. Cara, eu vou dar um 8, porque ele joga, por mais que eu tenha essa visão ali que eu falei do jogo que eu vi contra o Tigres, foi o último jogo dele no Beira-Rio, na verdade. Mas, cara, ele é um cara que vai agregar muito pro time, como o Alan Patrick agrega pro Inter. Acho que é um nível de futebol elevado. É um cara inteligente, um cara que sabe jogar. Acho que isso vai elevar o nível do Inter. Então, acho que é uma nota 8. Apesar de eu não ter falado que ele foi a melhor contratação, né? Mas ele foi a melhor nota, né? Assim, eu não pontuei como pontuei nos outros, assim, o salário aqui que a gente buscou, um salário de em torno de 900 mil reais por mês, né? Até metade de 2025. Eu sabia desse valor do salário quando eu dei a nota, né? O salário é absurdamente alto. Tu quer rever tua nota, Palilo? Não, eu vou seguir com a minha. Ele vai ter que se pagar. Eu acho que o investimento é importante, tu trazer o cara desse quilate. Claro, mesmo com risco de lesão, mesmo com salário alto, mesmo com contrato longo. Cara, para mim aqui, eu vou torcer muito para queimar minha língua. Para mim, a nota 2 é o tipo de contratação que eu não faria. É o cavalo cansado que a gente não precisa trazer, tá? Claro que tem chance, como o cara tem bola, o cara já jogou bola, jogou na seleção do Chile e tal, tem um histórico, pode ser uma baita contratação, mas o histórico de contratações nesse perfil, para mim, é uma coisa que eu, como dirigente do Inter, jamais faria nessa situação, né? Buscaria outras alternativas com essa grana, alguém que talvez fosse até mais arriscado, tivesse não tanta aceitação da torcida, mas é o tipo de contratação que não me agrada, essa contratação. Então, para mim, a contratação e não o jogador Arias, a contratação nesse formato é nota 2, né? E aí vamos agora para Luiz Adriano, Palilo. Qual a tua nota para Luiz Adriano? Aqui vou passar rapidinho, né? A gente tem uma estimativa de algo entre 200 e 250 mil mais produtividade, então acredito que isso, se ele jogar para cacete, vai chegar, sei lá, 600, 700 mil, mas se ele não fizer nada, ficar lá só de come e dorme, ele vai ganhar 250 mil reais por mês, que hoje é um valor, digamos assim, barato, né? Contrato até metade do ano que vem, veio de um time da Turquia, não sei se teve relação ou não. Antalyaspor, acho que é o nome. Antalya, eu não sei falar, por isso que eu nem falei, mas é um time da Turquia. E qual é a tua nota aí, Palilo, para cara, a minha nota, cara, eu vou dar 7,5.
Não quero dar, porque eu vou deixar o Quebrou minha Arangues para... matemática aqui, vai botar uma... Tá, não, então vou botar no 7, vou botar no 7. Tá Vou bom. botar no 7. Eu boto 7,5 aqui, tô de sacanagem. Tá, 7,5, porque pelo tipo de contrato, acho que é um tipo de contratação que eu não faria, tá? Mas o tipo do contrato aí me dá gosto. Eu não traria ele pagando o salário que ele... Tipo, ano passado, falaram em Luiz Adriano, 1 milha por mês. Não faz o menor sentido contratar. Exato. Cara, nesse tipo de contrato aí faz sentido. Daí aí eu me agrada, eu acho que é isso aí, colocar ele pro Grenal e vamos embora. Raoni? Cara, eu vou dar nota 8 pro Luiz Adriano como contratação, partindo do pressuposto que eu dei 3 pro Mário Fernandes, porque ele é gremista, eu vou dar 8 pro Luiz Adriano, que ele é colorado, que o pai dele é muito irado, porque tira sarro do Grêmio, que quer que o Grêmio se foda, e tipo assim, moral da história, o cara tá correndo pela direita no vídeo do Yarley conduzindo a bola pelo meio, e ele ganhou uma casquinha antes que gerou um Mundial, tá ligado? Então, por esse valor aí, que é um valorzinho no futebol atual, isso aí é dinheiro pequeno, né? Então, essa contratação, pelo modelo que foi feita, ela me agrada muito. Tipo, o jogador em si pode dar errado, mas não vai custar nada pro Inter, em termos, né, de contrato, pelo que foi amarrado aí, então, como contratação da nota 8. Boa, eu queria dar o 9, mas aí seria a nota mais alta, eu não vou querer zicar o Luiz Adriano com esse meu 9. Vou ficar no 7, embora tenha a vontade, depois da entrevista, que eu fiquei bem otimista com a entrevista hoje, vou ficar no 7, conservadorzinho, mas eu acho que é uma contratação legal também, achei bem interessante, no primeiro momento não empolgou nada, mas até com o andamento, com como o Inter conduziu isso aí, a chegada dele, eu acho que foi legal, a postura dele, achei muito legal na entrevista dele, não deu papagaiada nenhuma, não falou que estava deixando de ganhar salário, não sei se teve instrução ou não para isso, né? Não tem como não comparar a contratação dele, o perfil dele, a história dele com um pouco com a do Tyson, e eu acho que talvez, assim, com o aprendizado, tanto da parte dele quanto da parte de clube, a gente pode corrigir alguns certos erros e ter essa figura do cara identificado, um cara, né, que é a cara do Internacional, né, velho? É um cara que a gente gosta de ter no time, mas assim, a gente sabe que passou aquilo ali e que agora o contexto é outro. Então minha nota vai ser 7, querendo dar uma nota maior, mas com muito otimismo. E por último, aqui saindo completamente da linha do tempo aí, mas faltou o Nico, né? O Nico Hernandes? Nico Hernandes. Isso. Nico Hernandes. O Nico Hernandes veio do Atlético Paranaense, né? Tem contrato até o final de 2024. E o Inter parece que adquiriu 25% dos direitos do jogador, e não temos muita informação a respeito de salário, então a nota é meio pelo jogador e pelo perfil do jogador. 7, porque o jogador bate, quebra um galhozão numa posição que a gente tem vários buracos, e ele não pode ganhar de salário muito alto, que ele jogava no Atlético Paranaense, que não paga salário muito alto, então a gente sabe que esse cara no máximo tá ganhando 200 palitos, 250, olha, no máximo, chutando muito alto, eu acho que ele nem ganha isso daí, tá ligado? Eu vou dar minha nota quando eu soube da contratação, nota 5, porque a amostragem dele do ano passado foi podre, mas a amostragem do ano da Sul-Americana, do título, ele foi boa, mas do ano passado foi muito ruim o que eu vi, tipo, os jogos que eu vi, ele foi muito mal, mas depois da coletiva a minha nota mudou um pouquinho, eu gostei dele, mas eu vou deixar nessa de nota 5, né, que eu dei. Nota 5? Eu vou fazer uma média de vocês dois e vou dar minha nota 6 aqui, então. Eu não tenho muitas informações, eu não acompanho o jogador, eu não vi a entrevista. Gosto da idade do jogador, um jogador, pelo que eu vi, tem 25 anos, né? Foi colocado aí. É isso aí, tem que trazer jogador velho, não velho, jogador já com uma certa experiência, mais jovem, que possa render alguma coisa ali no futuro. E, enfim, confio em vocês aí que viram jogos, estão mais por dentro, aí faço uma média dos dois e dou a nota 6. Acho que as contratações foram todas elas, né? Teria Enervalência pra gente falar, mas acho que não cabe porque não tá. Mas teve mais alguma contratação? Acho que não, né, velho? Não teve. Não teve. Cara, eu só digo que o Star Plus está terminando com a minha vida, que agora eu vejo futebol a todo momento, tem jogo a todo segundo, tem a Liga Mexicana, tem a Liga do Equador, tem a Liga da Venezuela, a Liga do Uruguai, tudo disponível, agora eu sei todos os jogadores. Ontem eu estava vendo Liverpool e Santiago, não, Liverpool e Montevideo Wanderers, que tem o Santiago Wanderers também, bom jogo, 1-1, tem o volantezinho que jogou o Sub-20,
uruguaio. Deve ter sido um grandioso jogo de futebol. O Liverpool do Uruguai e Montevideo Wanderers. Eu Bom que jogo. adoro. Bom jogo se tu tá lá no estádio tomando chimarrão, né, meu? Ou vendo o jogo tomando chimarrão. Tem o volante, aquele que jogou o Sub-20, que foi o destaque do Uruguai, bom jogador. É Fernandes, acho que é o nome dele, não? Esse. Bom então jogador. Aí, cara, daqui a pouco vou mandar um currículo lá pro Capa do Internacional, né? Buscar. Acredito que sejam dois profissionais mais criativos, muitas vezes, né? Vendo o campeonato equatoriano, o campeonato uruguaio. Cara, você estava dando portuguesa, eu nem sabia que tinha na Venezuela uma portuguesa, meu, portuguesa da Venezuela. Aí, ó. Eu realmente acho que o Inter poderia daqui a pouco olhar uns campeonatos, por exemplo, o campeonato marroquino, que o pessoal tem cultura de futebol, né? Daqui a pouco trazer um africano aí, vamos ver, né? Daqui a pouco, se o Star Plus tiver campeonato marroquino, daqui a pouco o Palilo pode dar uma dica para nós aí. Hoje imagina o Guerrinha falando de uma contratação do marroquino do Inter. Meu, a imprensa vai triturar um cara se o Inter pensar diferente da aldeia. Isso, infelizmente, é uma realidade que não vai acontecer. Eu queria. Mas vamos lá, não vai. Mais alguma consideração a respeito das contratações? Então vamos para o fechamento, a gente vai fazer a leitura dos comentários aí do último episódio, né? O episódio que a gente falou de times cascudos. E o comentário do nosso sempre presente Rafael Froner era sobre o cenário desse que vos fala, né? Ele fala que, antes de tudo, maravilhoso cenário do Marcel. Deve estar decepcionado hoje, né, com o teu cenário. Deve estar agora. Decepcionado que eu vou ter para minha Bate-Caverna. A bandeira do Esporte Clube Internacional é o que importa. Mas aí eu já comunico aos senhores que eu estou de mudança, né? Durante o mês de março aí eu tô me mudando. Então serão os últimos episódios com esse cenário aqui. Agora vai ser um cenário diferente, provavelmente um cenário ainda de obra. Isso aí. Obreiro, isso aí. Teremos mudança, mas aqui no comentário do Rafael Froner, ele pontua que ele deseja que num próximo programa aí o Raoni possa gravar com os campos de cima da serra ao fundo. Fica a sugestão, Raoni. Olha aí. Tá, quando eu estiver na fazenda, quem sabe faça um cenário campeiro, tipo um fogo de chão ao fundo e a bandeira do Colorado. Belo. E também temos o comentário do Foca, né, também conhecido como Diego Almada, que com todo respeito a Guinha Azul e Magrão, que são monstros, mas o jogador mais cascudo do Inter foi Yarley. E olha, é muito bem pontuado. Que a gente citou, né? Com todo respeito, eu vou ter que fazer uma correção aqui para o nosso amigo Foca, que escreveu o nome do Yarley errado, né? Mas isso é perdoável. O Yarley não pode. O Yarley mas ele tá certo, né? Que, cara, o Yarley é cascudo pra cacete. O cara fez gol na Bomboneira com a camisa do Paysandu, velho. Pedrito, só falo isso. O cara é respeitado demais no Boca Juniors, que é um dos maiores clubes também da América. Ele faz no segundo tempo, ele conduz aquele gol, ele dá aquela bola pro Gabiru, e sem falar depois daqueles últimos minutos que ele segura a bola, que a gente, cada jogo que tá no final, a gente pensa, pô, como seria bom ter Pedrito e Yarley no time nesse exato momento. Muito cancheiro, e ele era cancheiro do jeito que ele jogava, ele não era tão técnico, ele era atacante cancheiro, ele sabia usar o corpo bem demais, né, meu? Era absurdo. Angeleri não conseguiu fazer isso em Estudiantes e Barcelona no Exatamente. Ano seguinte, não. Não, 2009. 2009. Não conseguiu fazer isso, ele tentou e perdeu a bola e é gol do Messi. Então para finalizar aqui com considerações finais e estreando um novo quadro aqui, que é o quadro Forte Abraço. Vocês vão querer dar um forte abraço para o Foca ou para mais alguém? Cara, eu vou dar um forte abraço pro Foquita, né? Porque ele corneteou, né, o microfone, agora eu cornetei a grafia dele, então fica esse meu forte abraço para ele. Fica um abraço pro Foca aí, que recém virou pai, então tá lá, sei lá onde, troca de cidade toda hora, uma hora tá em Fortaleza, outra hora tá não sei aonde, então um forte abraço pro Foca, onde quer que tu esteja, Foca. Muito bem pontuado. E meu forte abraço vai assim, eu passei agora no último fim de semana com a família da minha esposa e tive boas lembranças passado pelo tio Simino da família da minha esposa, né? Toda a família ficou sabendo do podcast, alguns ouviram, muitos elogios. Então, alguns ouvintes já, a audiência é extremamente qualificada, né? O pessoal pode olhar os números aí que ficam disponíveis, achar que não é um sucesso, mas para mim é um sucesso, porque quem ouve o podcast, que eu conheço e vem me elogiar, os caras sabem muito de futebol, é uma audiência muito qualificada. Só ex-dirigente, sócio colorado de 30, 40 anos, pô, coisa linda, né? Então fica o meu abraço pro Tissimino, no qual ele ouve pelo Spotify, então ele não vê aqui as imagens, mas ele ouve pelo Spotify e elogiou bastante o programa. Já falei, quando a gente entrar na nossa jornada de convidados, ele tem muitas histórias dos anos 90, passou alguma coisa da jornada do Campeonato Gaúcho de 97, que eu acho que vale a pena ele contar para nós.
E para toda a família da Flávia ali, uma família muito colorada, o pessoal tudo ouviu o podcast. E também para o meu amigo de Beira-Rio, que vocês conhecem, Lucas Bom, também conhecido como Bill. Deu boas dicas, disse que é muito bom, gostou muito do conteúdo, disse que é ouvinte de primeiro momento, assim, quando vê que ele surgiu a notificação, ele já vai lá, ouve. Então, um forte abraço para o Bill, meu grande camarada. E assim a gente encerra mais um Rádio 2x5, né? Nosso programa aí semanal, que a gente aparece com pautas novas. Vamos ver o que a gente tem para falar semana que vem, pós-Grenal. Tomara que esteja todo mundo de bom humor aqui. E é isso aí, gurizada. Até mais. Forte abraço. Forte abraço. Vamos, Colorado. É isso aí.